Vamos falar hoje sobre enjoo, mal-estar, aquela sensação que a comida não é digerida e que você parece que está emagrecendo porque você até tem vontade de comer, mas você não consegue. Parece que a comida ela não desce e quer sempre voltar, ou então você acaba realmente colocando para fora, vomitando. Vamos começar do começo. Todo sintoma físico tem uma raiz emocional, e quando o seu corpo está te mandando sintomas físicos, quer dizer que o seu corpo está conversando com você, ou seja, que existem questões emocionais que o seu corpo não está conseguindo digerir, por isso essas comunicações. Muito bem. Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil para você de uma das minhas alunas do Método Ceia, que nos nossos encontros ao vivo e online em grupo, ela falou assim para mim: Ju, desde que eu entrei no Método Ceia, eu entendi que desde a minha infância, porque meus pais eram extremamente rígidos e duros comigo e eu vivia com medo, eu sempre engolia tudo o que eles falavam, eu sempre acatava tudo e muitas vezes o que eu mais queria era gritar, mas eu não conseguia. E esse padrão de não conseguir me posicionar, de não conseguir falar o que eu desejo, o que eu quero, impor limite nos outros por causa do medo que eu carrego desde a minha infância, está afetando hoje, não só, né, me trazendo sintomas que eu não estou conseguindo digerir os alimentos, que eu vivo sempre enjoada e sempre com mal-estar, mas também eu não consigo colocar limite no outro, eu não consigo dizer o que eu penso devido a medo, devido a tudo que eu vivenciei na minha infância por causa da rigidez extrema, né, que eu vivenciei na minha infância. E olha só que interessante, né? Quando a gente começa, né, com essa sensação de enjoo, de mal-estar, ou seja, é como se o alimento não estivesse sendo digerido pelo seu corpo. E é isso que acontece. Por quê? Porque lembra, né, o nosso intestino, ele é responsável por digerir as nossas emoções. Só que vai chegando um tempo, né, por exemplo, no caso dessa minha aluna, que ela passou a vida inteira com pais extremamente rígidos e ela sempre muito tensa, sempre com muito medo, sempre ansiosa, achando que algo iria acontecer, e aí ela vem carregando essas questões emocionais dentro dela há muito tempo. Ou seja, e hoje, na fase adulta, o que acontece? As pessoas continuam colocando lixo emocional dentro dela e por medo e por ela não conseguir se posicionar da forma como ela gostaria, ela acaba ingerindo mais lixo emocional. Ou seja, existe uma raiva muito grande dentro dela, um medo muito grande de não poder, de não conseguir dizer não, e ela vai engolindo cada vez mais lixo emocional. Até aí, ok, acho que deu para entender. Só que quanto mais lixo emocional ela vai colocando para dentro, mais ela vai sobrecarregando o corpo dela. Lembra que eu falei que todo sintoma físico tem uma raiz emocional? Ou seja, o corpo dela nada mais está, através dos enjoos, né, do mal-estar, dessa vontade de vomitar, no corpo dela nada mais está do que mostrando para ela uma comunicação. Olha, o que você precisa fazer é olhar para dentro, porque tem muitas questões emocionais lá do seu passado, muitas vezes desde a barriga da mamãe, na primeira infância, adolescência, até o dia de hoje, que o corpo dela não está conseguindo mais digerir. E antes dela entrar para o método CEIA, ela já tinha feito endoscopia, ido em todos os médicos, tirado inúmeros alimentos, tudo que ela faz, nada deu certo, tomou inúmeros remédios e nada adiantou. E quando ela entrou no método CEIA, ela começou a entender dessa relação entre, né, os nossos sintomas físicos e a raiz emocional. Ou seja, ela entendeu que a rigidez dos pais dela fizeram com que ela sempre tivesse muito tensa, essa região muito travada, né, fechando aqui o nosso aparelho gastrointestinal, ou seja, querendo colocar para fora tudo o que ela vivenciou, toda a raiva, né, que ela sentiu e que ela engoliu e que tá o quê? Inflamando todo o corpo dela. Por isso que não adianta só tratar sintoma físico. É por isso que eu bato na tecla de que não são os alimentos que estão fazendo mal, mas sim as questões emocionais que você não está dando conta mais de carregar, que eu chamo de lixo emocional. E uma vez que ela entrou no método CEIA e entendeu essa relação, né, das emoções com os sintomas físicos e também começou a limpeza do lixo emocional, ela começou a se comportar de forma diferente a partir de agora. Ou seja, o medo que ela sentia do papai e da mamãe estava sendo replicado agora na fase adulta, com o chefe, namorado, ex-relacionamentos, com os amigos, ou seja, todo mundo fazendo com que ela engolisse lixo emocional porque ela não sabia colocar limite e também não sabia dizer o que ela queria, o que ela não queria,
que ela não queria, ou seja, sempre engolindo tudo isso. E uma vez que ela começou a limpar as questões emocionais desde a infância, a partir de hoje, na fase adulta, o posicionamento dela também começa a mudar, ou seja, ela começa a dizer, a expressar o que ela quer, quais são as vontades dela, ou seja, ela não está mais engolindo o lixo emocional dos outros, ou seja, ela está aprendendo a colocar limite, dizer não para os outros e sim para ela. Se você está passando por isso, sofrendo com intolerância alimentar, problemas intestinais, vômitos, enjoos, mal-estar, mal digestão, refluxo, esofagite, sente que nessa região aqui não tá, né, saudável da forma como você gostaria, quer dizer que você está engolindo muitas questões emocionais, que percebe o movimento de quero sair e engulo. O alimento quer sair e você engole. Vem o mal-estar, o enjoo e você engole. Você está engolindo o quê? Lixo emocional e o seu corpo não está dando mais conta de carregar tudo isso. E qual é o primeiro passo para você voltar a comer de tudo, acabar com os seus sintomas e ter a sua liberdade de novo? Você precisa clicar aqui no link que está aqui embaixo, preencher o formulário para a sessão de diagnóstico mais plano de ação, onde você vai passar por uma sessão de diagnóstico mais plano de ação comigo, onde eu vou entender quais são os seus sintomas, eu vou entender o que está acontecendo com você, eu vou entender como foi a sua infância, a sua adolescência, se você teve traumas, o que você carrega, se você sofreu bullying, rejeição, se os seus pais eram extremamente rígidos, e com isso eu vou montar um plano de ação para que você possa voltar a comer de tudo e ter a sua liberdade alimentar sem precisar de dietas, remédios ou enzimas para o resto da sua vida. Ou seja, aqui dentro do meu trabalho, nós vamos aonde? Nós vamos atrás da raiz emocional dos seus sintomas, ou seja, a gente vai na raiz do problema, na raiz dos sintomas, e é por isso que eu tenho tantos depoimentos aqui de pessoas que voltaram a comer de tudo, acabaram com os enjoos, com o mal-estar, com as intolerâncias alimentares e que voltaram a ter o aparelho gastrointestinal funcionando perfeitamente bem, e você pode ser o próximo. Então clica aqui embaixo, preenche o formulário que a minha equipe vai entrar em contato com você.